Se você tivesse que escolher só um mercado para operar em 2025, qual você escolheria? Forex, mini índice, os pares lá de moeda, os índices americanos. A verdade é que todos têm vantagens e risco. Hoje eu vou te mostrar qual combina mais com seu perfil sem enrolação, sem romantismo, para que você possa simplesmente vencer alguns desses mercados e escolher o melhor para você. Afinal, eu vou falar aqui o que é Forex e o que é o mini índice, a nossa querida B3. Hoje eu vou trocar uma ideia sobre aquilo que é um pouco de cada. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Eu quero que esse canal cresça, quero que esse canal tenha uma amplitude maior. Eu quero chegar a 30 mil inscritos e só depende de vocês. Eu preciso que vocês ativem o joinha, ativem o sininho, dê o joinha. Não custa nada você fazer isso por mim. E eu vou contar hoje para vocês um pouco de, só para alinhar o que é um pouco de cada. Só para alinhar um pouco o que é Forex e o que é mini índice. Aliás, o que são os índices de maneira geral. Bom, Forex ele é um mercado de câmbio global onde você opera pares de moeda, ou seja, é uma moeda europeia operando com moeda americana. O mini índice é um contrato futuro de bolsa brasileira que replica o índice Bovespa. Ele segue o horário da B3, ele tem liquidez razoável e é muito usado por traders locais. Forex, mercado 24 horas, e o mini índice tem um horário comercial, é de 9 às 18 horas. Quais são as vantagens do Forex? Vamos falar um pouco das vantagens do Forex. Lembrando que o Forex, eles são os pares de moeda, ou seja, eu tenho o dólar negociando com uma moeda europeia, ou seja, o euro, o USD. Eu tenho o USD JPY, eu tenho, por exemplo, o dólar negociando com uma moeda japonesa. E assim por diante. Ou seja, ele tem uma negociação entre países, como ele é uma moeda global, são países negociando com outro país. Ou seja, ele tem muito mais volume, ele tem muito mais... O volume de negociação dessas moedas, elas são gigantes, elas são absurdas. Ela simplesmente deixa você com muito mais possibilidade de assertividade, ou seja, com muito mais possibilidade de enxergar o padrão, os padrões gráficos, padrões técnicos que você aprende nos livros, ou seja, coisa que você tem um pouco mais de dificuldade no mercado brasileiro. Mas vamos falar um pouco sobre, começando, como é um pouco sobre a vantagem de você operar o Forex. Bom, você tem um horário 24 horas, você pode operar de madrugada ou durante o dia. Você tem diversos pares, ou seja, dá para aproveitar tudo qualquer evento que está acontecendo pelo mundo inteiro. Você tem alavancagem, ou seja, isso pode ser prejudicial, pode ser perigoso, mas cuidado. Então você tem alavancagem enormes, tipo 1.500. Você tem baixo custo, dependendo da corretora, você tem spreads apertado, spread baixo. Cuidado com a alavancagem exagerada, cuidado com o spread da corretora que você vai estar buscando, com a corretora que você está almejando. Agora vamos falar as vantagens do mini índice, ou seja, o mini índice também tem vantagem, pessoal. O mini índice também tem aquele momento em que você consegue arrancar dinheiro do mercado. Falando um pouco do mini índice, o mini índice simplesmente eu fiz uma escola durante esse período de 3 anos, ou seja, ele me preparou muito para o mercado internacional, porque é um mercado extremamente complicado, extremamente difícil, ele tem muitas nuances para serem tratadas, muitos pormenores para serem tratados. Uma das coisas que funciona muito bem no mercado brasileiro e que no mercado internacional ele não tem, mas também, a minha opinião, ele também acho que não funciona porque não precisa, é uma análise de fluxo. Mas Marcelo, por que a análise de fluxo tem no mercado brasileiro e por que a análise de fluxo não é tão importante no mercado internacional? Porque você imagina, eu vou falar um pouco do que eu acho, tá? Você imagina você estar operando o mercado brasileiro sem enxergar quem está agredindo o mercado. É um mercado extremamente perigoso, mercado brasileiro extremamente perigoso, porque você não consegue olhar exatamente. Imagina, tira o fluxo da tela, opere só a análise gráfica
e tente colocar os padrões gráficos no mercado. Ou seja, você tem uma volatilidade absurda, você tem uma movimentação absurda, você tem padrões desproporcionais. Então a grande vantagem de operar no mercado do mercado brasileiro é quando você opera pura e simplesmente pelo fluxo, alinhando, contextualizando, ou seja, fazendo uma análise de contexto com o gráfico. E aí você consegue ter uma visão ou menos ruídos naquilo que você está fazendo. E vamos ser sinceros, mesmo assim, você precisa ter uma leitura de fluxo muito bem alinhada, algo que eu conquistei, que eu acabei aprendendo ao longo do meu processo, ao longo da minha trajetória no mercado. Mas por que eu escolhi o mercado internacional? Eu já vou explicar já já. Uma das coisas que acontece muito é que o mercado brasileiro ele tem um horário muito concentrado. É o ideal para quem tem uma rotina mais fixa, ou seja, cara, só posso operar durante o dia, eu não posso operar durante a noite, e mesmo assim ele tem a vantagem de já ter o imposto retido, ou seja, é mais fácil de declarar o imposto de renda do mercado brasileiro, do mercado nacional, ele é muito mais simplificado. Agora eu vou contar para vocês os riscos dos dois mercados, tanto no Forex quanto no mini índice, os dois têm risco, obviamente, a gente precisa estar preparado, principalmente quando você está falando do mercado que é menos, com menos volume financeiro, menos volume de negócio, melhor falando, e você tem que estar preparado para um mercado onde tem mais volume de negócio. Fazendo uma comparação, o que eu quero dizer? Quando você entra no mercado nacional, você entra com volume de negociação extremamente baixa, extremamente pequena. Quando você entra, por exemplo, no mercado internacional, o mercado, um 24 horas, ou seja, num período comercial, talvez, de uma negociação de uma HK50, ela chega a ser 10 vezes mais de uma negociação no mesmo horário comercial de um mini índice, por exemplo. Então, comparando os dois mercados, a gente tem muito mais vantagens, muito mais chance de você ter sucesso no mercado internacional do que ter sucesso no mercado local. E sabe por que isso acontece? Porque, cara, você imagina, você estuda o seu gráfico, você estuda os seus padrões, você estuda toda a movimentação do mercado, você estuda tudo aquilo que você está fazendo, você estuda diariamente. Quando você vai para o mini índice, você não consegue achar esses padrões gráficos. Quando você vai para o mercado internacional, você consegue ver ele com mais facilidade. Na live, por exemplo, que eu fiz alguns dias, eu coloquei, por exemplo, um canal. Eu mostrei para vocês um canal de baixa. Pessoal, sim, na maioria das vezes, você consegue enxergar padrões gráficos como um Harami de alta, um Harami de baixa, um engolfo. Você consegue ver um canal de baixa, um pullback, você consegue enxergar isso com mais facilidade no mercado internacional. No mercado nacional nunca? Não, algumas vezes, mas com menos frequência. E aí se você colocar a vantagem ou a desvantagem, por exemplo, se você tem um mercado onde eu tenho lá, eu estou operando um par de moeda, ou eu estou operando um índice qualquer lá, seja ele o HK50, ou índice, seja lá qual for, tá? O HK50 ou o índice americano, você tem uma amplitude maior. Cara, o HK50 ele não tá legal hoje, então eu vou dar uma olhada no mercado americano. O mercado americano não tá muito bom, eu vou dar uma olhada nos Bitcoin, vou dar uma olhada no ouro, vou dar uma olhada nos pares de moeda. Quando você vai para o mini índice, você tem isso muito reduzido. Você ou vai para o mini índice ou vai para o mini dólar. Então, ou seja, você diminui as suas possibilidades. Aí vamos botar mais uma pimenta na história. Você imagina você, eu estou falando porque eu tenho experiência, imagina você falando, eu vou viver do mercado financeiro, vou operar o mini índice. O mercado brasileiro fica muito bom em um horário curto, horário pequeno, ou seja, de 9 a meio-dia no máximo, e de repente você não consegue encontrar uma entrada, ou seja, fazer um scalp, fazer uma entrada no day trade. Então você tem uma chance menor de fazer essa entrada. Enquanto lá no mercado internacional,
Se eu tenho um mercado americano ruim, se eu tenho um mercado do OHK ruim, eu vou nos pares de moeda e ele começa a me dar oportunidade, eu amplio as minhas possibilidades, eu começo a olhar o mercado como um todo. Então, por isso que na 99% das vezes eu acabo saindo mais lucrativo no mercado internacional e eu tenho muito menos, eu tenho lucro no mercado local, mas eu tenho mais dificuldade de arrancar esse lucro no mercado local. E outra desvantagem, tá, pessoal? Quando você fala do mercado local, você não tem possibilidade no mini índice ou no mini dólar de fazer swing trade. O que é swing trade? É você colocar de um dia para o outro, tá? Cara, por que você não tem? Marcelo, por que você não tem possibilidade de fazer swing trade? Simplesmente por quê? Porque o mini índice ou mini dólar, ele tem uma tarifa de permanência muito elevada. Então, cara, sinceramente, isso deveria ser melhorado. Se você deixar um mini contrato no mini índice do dia para o outro, você precisa ter pelo menos 3.500 na conta. Isso se ele no dia seguinte abrir a seu favor. Se ele abrir conta, tua margem ela tem que aumentar. No mini dólar é pior, é 4.500 por cada um mini contrato de dólar. Quando você vai para o mercado internacional, seja lá qual ele for, você precisa ter um swap. E esse swap, ele inclusive pode até ser positivo, dependendo da negociação que está fazendo naquele momento, que está acontecendo no mercado naquele momento. Ou seja, você tem a chance ou até pagar quando paga o swap. É pequeno, não é um swap alto. Às vezes até, em alguns casos, até receber. Ou seja, ele ficar com swap positivo. Então, pessoal, é muito mais vantajoso. Se você comparar o risco de um para o outro, quando você olha para o mercado local, o mercado brasileiro, você tem o risco, você tem a possibilidade ou a chance de você rapidamente ser violinado. Ou seja, você tem aquele famoso violinado. O que é o violinado? Você coloca lá o teu stop numa região que você acha que é importante e o mercado vai lá e busca teu stop e volta. Por quê? Porque só os players movimentam o mercado. Quando você vai para o mercado internacional, essa violinada ela diminui. Ou seja, o risco é muito menor. Mas você tem os riscos, por exemplo, de operar uma agenda econômica que é muito mais impactante. Você tem o risco de ter uma possibilidade de realmente ter uma notícia internacional e você não está preparado ou não está na frente da tela ou não está olhando o mercado naquele momento. Então, é importante que você tenha noção de que ambos têm riscos, mas que todos precisam sempre de um bom gerenciamento de risco. Quando você vai para o mercado internacional, tenha cuidado com a alavancagem extrema. Algumas corretoras oferecem até 1.500, então tem que ter cuidado. E é óbvio, quando você vai para o mini índice, tem muito player que simplesmente operam pesado. Ele acaba sendo perigoso com a nossa falta de preparo, com a falta de preparo de quem está iniciando, ele acaba sendo mais perigoso o mercado brasileiro. Afinal de contas, qual é a vantagem para quem está começando? Mini índice ou mini dólar ou o mercado internacional, seja eles os pares de moeda ou os índices. Vou falar a minha experiência, o que eu acho que você tem que começar em 2025. Embora foi uma grande escola para mim o mini índice, eu não recomendaria você operar o mini índice. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você operar, se você quer operar, eu gosto do mini índice, eu sou fã do mini índice, você pode operar Ibovespa, por exemplo, na corretora que eu opero, você pode operar Ibovespa. Mas a grande vantagem, ou seja, para quem está começando, é operar no mercado internacional. Você tem a possibilidade de operar micros contratos, ou seja, você pode operar 0,01. Principalmente para quem está iniciando, está sentindo o mercado, você simplesmente tem a possibilidade de trabalhar mais o seu range, ou seja, eu digo sempre isso, quando você opera com menos contratos e com um gráfico maior, colocando o seu alvo maior, e isso tem muita possibilidade no mercado internacional, quando você tem esse alvo maior e quando você tem um stop maior,
raramente, dificilmente você irá se ter uma violinada, você ter o risco de ser tirado do jogo. Então, você tem a chance de operar microlote. Quando você vai para o mercado local, você não tem essa vantagem. Você opera um contrato cheio. Imagina você operar um contrato cheio no dólar. Cara, simplesmente você está falando, você tá falando de operar, por exemplo, ele andou 10 pontinhos, só 10 pontinhos no mini dólar, eles já são R$ 100. Quando você vai para o mercado internacional, você operando o microlote, cara, dependendo do ativo, cara, você opera centavos. Quer ver um exemplo? Eu sempre falo isso nas lives. Ah, Marcelo, estou na dúvida, começo pela demonstração. Você pode operar pela conta de demonstração em todos os mercados, tá? Mercado brasileiro ou mercado internacional. Ah, mas o que eu faço? Cara, você pode operar, abrir uma conta real. Se tiver dúvida, me fala. Cara, abriu a conta real, cara, quer operar? Eu, por exemplo, eu coloquei $5 e operei, por exemplo, o Japão. Eu já operei o Japão com $5, operando o JP225, operando 0,01. Pessoal, é muito tranquilo de se operar e muito possível. Importante para você aprender e entender o mercado. Então você não precisa de muito dinheiro. Você pode operar microlote com pouca grana e seguir treinando no mercado. Então, para quem está começando, sem enrolação, cara, vamos direto ao ponto. Começa pelo mercado internacional, que você vai ver que é muito mais vantajoso. Embora o mini índice foi uma grande escola para o meu sucesso no mercado internacional, eu sugiro que você comece a sua vida pelo mercado internacional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui, o papo de sardinha direto, sem enrolação. Comente aqui se você gostou, se tá legal para você, se tá bacana, se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra gente, beleza? E dê aquele joinha, compartilhe com seus amigos. Obrigado mais uma vez, obrigado por tudo. Espero que vocês tenham curtido e não esqueça, cara, tem dúvida? Comente que eu faço questão de responder.